Oi gente, tudo bem com vocês? Continuando a nossa sequência de vídeos sobre pele madura. Então, minha pele madura, vamos falar hoje sobre produtos que tenham mais de uma função. Espero que vocês gostem de praticidade assim como eu. Gente, quem não gosta de praticidade? Hoje em dia nós temos uma rotina muito atribulada e não gostamos de ficar ali com uma rotina de 11 passos, né? Brincadeira, a rotina coreana, né? De 7 a 11 passos. Mas a gente gosta de praticidade. E falando de pele madura, nós precisamos de alguns ativos relevantes no dia a dia, não só na nossa rotina de skincare, mas também nos nossos procedimentos no consultório, tá? Então, falar de produtos que têm mais de uma função é sim relevante. Então, no filtro solar, por exemplo, nós podemos ter ali antioxidantes, como o retinol, nós podemos ter vitamina C, nós podemos ter alfa-hidroxiácidos, que vão aumentar a produção de colágeno, que vão diminuir a ação das metaloproteinases. Então, adicionar esses ativos ao filtro solar é sim um ganho de função, além, claro, da própria fotoproteção, que já é um anti-aging, um combate ao envelhecimento extrínseco, que é aquele envelhecimento causado por fatores externos. O principal fator que nos envelhece é a radiação solar, tá? Então, voltando aos nossos produtos combinados. Ah, doutor, eu tenho um hidratante que tem ácido hialurônico e mais uma vez um retinol ou um retinaldeído. Sim, isso é vantajoso, porque ele aumenta o ácido hialurônico aumenta a permanência de água nos tecidos, então melhora a hidratação. E o retinol é um antioxidante potente que aumenta a produção de colágeno e corrige ali as camadas mais externas da epiderme e protege do estresse oxidativo. A vitamina C diminui a produção de melanina de maneira inadequada, então melhora a coloração da pele, homogeneiza, e também ele previne, ele combate o estresse oxidativo, que é o que envelhece, é o que destrói as nossas células. Então, mais uma vantagem, sim, se eu tenho um hidratante com essa combinação. E por que eu tô falando tanto desse tal de retinaldeído? Bom, esses agentes que eu mencionei agora no começo, que podem ser combinados tanto com filtro solar quanto com hidratante, são cosmecêuticos. São substâncias que têm ação, sim, biológica, mas que ainda são consideradas cosméticos, tá bem? Elas não são drogas, medicamentos propriamente ditos, tá? Agora, quando eu entro na classe das medicações, o nosso principal agente anti-envelhecimento são os derivados do ácido retinóico, que é a vitamina A, tá bem? Ah, é a tretinoína. Alguém já deve ter ouvido falar desse nome ou lido em algum lugar. Um primo bem famoso de uso oral é a isotretinoína, que nós usamos para acne grave e outras doenças de pele, tá bem? Então, a tretinoína e seus dois primos, o tazaroteno e o adapaleno, são medicamentos, aí eles têm que ser prescritos, porque tem um potencial irritativo muito grande, para uso noturno. E sim, nos pacientes em envelhecimento, é o principal agente. Com 4 meses por ano, nós já temos uma prevenção de atipias celulares. Eu aumento, a produção de células da pele, ou seja, eu renovo a pele mais rapidamente, ela vai parecer mais jovem por mais tempo. E eu aumento a expressão de colágeno, a produção de colágeno. A tretinoína, ela tem um receptor no núcleo das células, então ela tem uma ação nuclear. O RAR e o RXR, que são os dois receptores para ela, elas vão funcionar dentro do núcleo da célula, aumentando a produção de colágeno, aumentando a produção de células mesmo, a proliferação de células da pele, tá? E diminuindo as atipias, tá bem? Que são aquelas que podem se transformar em câncer de pele do tipo carcinoma, tá? Então, é muito bom usar sim a tretinoína. Sim, os pacientes como eu, que estão com o pezinho na casa dos 40, devem usar pelo menos por 4 meses ao ano um tipo de tretinoína, seja ela numa concentração menor ou maior, tá?
Agora, eu posso usar o ano inteiro? Não, ele tem efeitos colaterais. No verão, a tolerância é bem difícil. Então, eu tenho sim que ter critérios. Pacientes com rosácea podem usar? Muitas vezes não toleram. Aí a gente tem que usar os primos mais fraquinhos, que são os cosméticos com retinol ou retinaldeído, tá bem? Então, a indicação para o paciente ela deve ser cuidadosa, por isso no Brasil a tretinoína ela é tarja vermelha, ou seja, ela requer uma prescrição médica para não causar nenhum efeito colateral ou para uma pessoa que não pode usar, que ela acabe usando indevidamente. Uma outra contraindicação para vocês saberem é a gestação. Não se pode usar na gestação porque ela tem efeitos potenciais teratogênicos, tá? Então, pensando em produtos com mais de uma função, a tretinoína tem essas 3 funções maravilhosas que eu comentei e faz com que seja um dos principais agentes anti-envelhecimento para a pele madura. Doutora, eu posso usar essa mesma analogia para os produtos injetáveis? Pensando assim, eu quero um produto que tenha 3 ou mais funções? Pode sim. Um deles, que é um dos meus favoritos, que é o bioremodelador, é um ácido hialurônico injetável. Ele combina peso molecular baixo, peso molecular alto de ácido hialurônico e ele tem ação anti-inflamatória, de melhora da proliferação das células, parecida com a tretinoína, então ele aumenta a hiperplasia das células da pele, aumenta a produção de elastina e colágeno, tá? Além de fazer uma melhora da camada gordurosa boa da pele, não é aquela gordura ruim, é a gordurinha boa que nos dá um contorno bonito na face. Então, o bioremodelador injetável, à base de ácido hialurônico, é sim um desses produtos 3 em 1, tem 3 funções em uma aplicação e é feito de maneira injetável no consultório. Então, para você que gosta de praticidade, esse é um procedimento que é feito de maneira rápida, com anestesia tópica, e ele pode ser feito em 2 sessões inicialmente, 0 e 30 dias, e depois uma aplicação a cada 6 meses para manutenção, tá? Até 1 ano de intervalo, dependendo do paciente. Doutora, mas tudo isso a gente conversa na consulta? Conversa sim. Então, sobre o envelhecimento, sobre pele madura, não esqueça de falar com a sua dermatologista, tanto para os produtos de rotina e para os produtos injetáveis, tá bem? Espero que tenha sido uma conversa legal, que vocês tenham gostado.